A paz do Senhor, meus amados, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, vamos tentar entender um pouquinho o que significa. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que a amam, dos que amam e dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as circunstâncias, mesmo as mais difíceis e as maiores sofrimentos na vida de quem ama a Deus, irão colaborar para o seu bem. Lemos em Romanos 8:28 essa confirmação que intriga a maioria dos cristãos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Compreendendo o versículo, sabemos que Deus age. O que é crer em Deus sabe que Ele está no controle, que age em seu favor, mesmo que as circunstâncias aparentemente digam o contrário. É verdade. Em todas as coisas, Deus atua sobre tudo e todos. Louvado seja o nome do Senhor. Até mesmo nas aflições que enfrentamos, Ele move sobre todas as coisas, pois tem soberania e poder sobre todos acontecimentos e todas as pessoas. Para o bem, Deus não deseja o mal para ninguém, pelo contrário, mais do que nós mesmos, Deus quer efetivamente o que é melhor para cada um dos seus filhos. O bem mais e sermos o bem maior é sermos mais semelhante a Cristo. Romanos 8:29. Daqueles que o amam. Amar a Deus é diferente de simplesmente simpatizar-se por Ele ou pela sua causa. Amar a Deus envolve admiração, autoentrega, obediência, afinidade e renúncia. Dos que foram chamados, estes que amam a Deus sobre todas as coisas, foram chamados por Ele, não são melhores ou mais especiais do que outros, apenas receberam um convite para a graça. São capazes de amar somente porque foram amados primeiramente por Deus. Amam por causa do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. De acordo com seu propósito, amam a Deus e foram convidados para um propósito excelente. Os que amam ao Senhor fizeram parte do plano supremo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Todas as coisas são controladas por Deus para cumprimento do seu propósito maior. Precisamos entender que a vontade de Deus não é simplesmente nos livrar do sofrimento, mas livrar-nos do que nos causar ao sofrimento, mas livrar-nos do que nos causa sofrimento. Ele quer que nos livre da escravidão do pecado e das suas concupiscências eternas. Então, todas as coisas, incluir as coisas ruins também. Sim, mesmo parecendo estranho, tudo o que acontece no decorrer de nossa existência, que seja bom ou ruim, irá cooperar para o nosso bem. E se amamos ao Senhor Deus, você consegue pensar em todos os seus repercursos, desde o país onde nasceu, a família que pertence, ou amigos que fez, ou as pessoas com quem convive, as escolas onde estudou, tudo o que aprendeu, as habilidades, os dons, as limitações, tudo aquilo que você consegue fazer, os seus esforços, conquista, alegrias e tristeza, enfim, tudo isso irá colaborar para o seu bem, se você ama a Deus e foi chamado segundo o seu propósito. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tendo isso em mente, vamos tentar responder as seguintes questões utilizadas no contexto descrito no capítulo 8 de Romanos. Coisas ruins não deveriam acontecer somente com as pessoas más. Coisas ruins não deveriam acontecer somente com as pessoas más.
Perante Deus somos todos pecadores e indignos, por mais que a maioria de nós considere que um assassino ou outro criminoso cruel seja pior do que nós, a Bíblia nos mostra que todos nós somos imperfeitos e injustos, igualmente merecedores de castigo e condenação. Romanos 3:23. Por causa do pecado, toda a humanidade está sujeita às consequências do mal que todos cometem. Assim, pessoas más e as que se acham boas vão sofrer as consequências do pecado. Romanos 6:23. Para todo pecado há consequência, e em justa medida cada um irá colher o que plantou. Apesar disto, Deus é misericordioso e com sua graça comum é estendida sobre toda a humanidade, convida todos os homens para a salvação. Tito 2:11. Quem aceita e se arrepende dos seus pecados, passa a receber grandiosamente pelos méritos de Jesus, a maior de todas as bênçãos, a salvação eterna e perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Justamente com outras dádivas em Cristo. Romanos 8:1-2. Muitas bênçãos continuam a ser dadas diariamente a todas as pessoas. Mateus 5:45. Até que tenha a oportunidade de reconhecer o amor de Deus através de Jesus Cristo. Essas pessoas têm uma mentalidade carnal, e aquelas pessoas que rejeitaram deliberadamente a Deus e decidiram fazer o mal, essas pessoas têm uma mentalidade carnal, reprovada por Deus, e acaba por se tornar inimigo dele. Romanos 8:5-8. Mesmo tendo a revelação de Cristo, revelação de Deus, e as suas consciências lhe alertando sobre o que é certo e errado, essas pessoas decidem viver independentes do Senhor Jesus, e são indispensáveis. Romanos 1:18-21. Caso não se arrependa e creia, essas pessoas serão castigadas e receberão a punição eterna pelos seus pecados. Mateus 25:46. Estes são, sem dúvida, os piores de todos os castigos: não permanecer a Cristo e receber a condenação e a ira de Deus. Romanos 2:8-9. Mas porque depois de aceitarmos a Cristo, coisas ruins continuam acontecendo em nossas vidas? Ele não poderia poupar-nos de todo sofrimento? Deus não nos prometeu, aleluia, glória a Deus. Deus não nos prometeu o mar de rosa. Se assim fosse, muitos iriam buscar a Deus somente para obter dele este benefício, e não por amor e fé. Se Deus quisesse somente poupar os seus filhos da dor, poderia simplesmente levar os cristãos para o céu depois que estes se arrependessem e o aceitaram. Assim os cristãos iam automaticamente desfrutar do descanso e gozo eterno, sem ter que passar por sofrimento nesta vida. Mas se a vontade de Deus para seus filhos envolve ter vida com Cristo em momentos bons e também nas adversidades da vida, envolve confiar na sua graça e ter alegria nele. Louvado seja o nome do Senhor. Até mesmo em meio ao sofrimento, e assim que nos tornemos totalmente dependentes dele, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando os que amam a Deus vivem assim, testemunham no mundo que o bem supremo não é a ausência do sofrimento, mas sim ter Cristo em seus corações e ser semelhante a Ele. Eita, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto estivermos neste corpo mortal, estamos sujeitos às mesmas fraquezas e dificuldades que qualquer outro ser humano. Romanos 8:10-11. Como é que as coisas ruins que nos acontecem podem servir para o bem?
Humanamente falando, é quase impossível entendermos essa lógica, mas quem é que compreende a mente do Senhor? Romanos 11:34. É muito complicado para qualquer pessoa compreender como é que uma situação de dor, falta, perda, angústia, injustiça, aflição ou tristeza poderá trazer alguma contribuição para alguém. De fato, mesmo sem entender completamente isso, deve ser aceito pela fé e não pela razão. Toda aflição será o seu final, e a glória de Deus será revelada em nós. Romanos 8:18. No momento em que passar pelo sofrimento, não consegue enxergar. No momento em que passamos pelo sofrimento, não consegue enxergar como poderá extrair algo de bom daquela situação, mas no fim poderá compreender qual o propósito por trás de tudo. Louvado seja o nome do Senhor, é verdade. Quando estamos passando por uma dificuldade, nós não podemos saber o que nós vamos tirar de bom daquilo ali, mas depois Deus nos revela claramente. Louvado seja o nome do Senhor. Como entender tantas catástrofes naturais, doenças, destruição e morte? Infelizmente, todos os seres criados, incluindo a natureza, sofrem os danos colaterais do pecado, praticado desde o princípio pelos homens. Romanos 8, 19 e 22. As adversidades, doenças, destruição, morte são consequência do pecado e do mal que domina este mundo. Esses danos sequelas nos causa tamanho assombro, porque em contraste temos em nossa mente um grande desejo pela eternidade. Eclesiastes 3:11. De modo geral, não gostamos de pensar que os nossos corpos físicos, bem como toda a natureza, se destruirá a caminho da morte, se deteriorar a caminho da morte. Desculpe, minha gente, mas minha língua não deu de chamar. Todos guardam o dia da redenção final, mas até lá todos nós estamos sujeitos a danos, doenças e problemas diversos, inclusive os que amam fielmente a Deus não estão isentos de sofrimentos, doenças, aflições. O próprio Senhor Jesus nos alertou que neste mundo sofreríamos aflições. João 16:33. Mas neles teríamos paz. Tenha bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Mas como os cristãos podem suportar as dores do mundo, os cristãos podem resistir os males do mundo, porque tem consigo o Deus soberano. A diferença entre os que amam o Senhor e os que não amam é a certeza é a certeza pela fé que Deus está presente mesmo em meio às lágrimas. Os cristãos conseguem suportar os sofrimentos não pela sua própria força ou capacidade, mas por causa do mérito de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A esperança que nos liga ao Pai de amor nos sustenta. Romanos 8, 23 e 35. Além disso, o Espírito de Deus habita em nós. Glória a Deus. Pela fé, temos um Consolador que nos fortalece e advoga a nossas causas, de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 26 e 27. Os que amam a Deus podem continuar firmes em suas confianças nele, pois apesar dos sofrimentos deste mundo, Deus permanece sempre conosco. Romanos 8:31. Isto significa que ele está presente hoje e continuará para todo sempre. Oh, aleluia, glória a Deus. Nada poderá nos separar do seu amor, nem a perseguição, perigo ou falta, nem mesmo a morte. Você nem consegue imaginar o que Deus tem preparado para os seus. Excede o nosso sofrimento humano, o nosso entendimento humano. O seu plano, o propósito
extrapola as nossas noções de tempo e espaço, incluindo a própria ideia de vida. Romanos 8, 38 e 39. Aleluia, glória a Deus. Vale a pena viver com Cristo, sendo-lhe sempre fiel com amor, aguardando firme as provas e sofrimento, porque no fim iremos gozar de uma eternidade gloriosa na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vale a pena, meus irmãos, viver com Cristo. Ah, sim, vale a pena. Como vale? Pois Deus é amor e Deus só nos quer nos ver felizes. Deus só quer que nós sejamos felizes para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham tirado uma lição desse estudo e que a fé e a consolação do nosso Pai, do Espírito Santo de Deus, esteja com todos nós, em nome de Jesus, hoje e sempre. Que todos vocês possam ter um dia abençoado, cheio de paz e alegria. Deus abençoe seu lar e seu trabalho, em nome de Jesus, o nosso trabalho, em nome de Jesus. Deus abençoe nossos lares e nossos trabalhos, em nome de Jesus. E que Deus nos abençoe, nossos familiares, em nome de Jesus. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus. Beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe todos nós, em nome de Jesus.